Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre Conversações com Goethe, do Johann Peter Eckermann. Primeiro a gente tem que relembrar quem foi Goethe. Ele simplesmente foi um gênio vivo, um dos maiores representantes do romantismo alemão e do expressionismo alemão, no romantismo junto com Schiller. E ele é tão grande, tão grande, tão genial que, por exemplo, o Walter Scott disse que olhava para ele com um olhar reverencial de filho para pai na questão da literatura, porque ele realmente construiu época, criou tantas coisas grandes que os poetas e artistas, né, escritores que vieram depois dele se baseavam nas obras dele no que ele estava produzindo. Então ele morreu aí com 82 anos e pôde aproveitar de toda essa fama e essa grandiosidade que ele construiu em vida. Mas, além de tudo isso, né, o que mais que ele fez? Ele representou esses movimentos de qual forma? Através da literatura, principalmente do poema. Então ele foi um grande poeta. E o que mais que ele fez? Ele foi parte da corte da cidade de Weimar, na Alemanha. Ele foi diretor do teatro da mesma cidade. Ele foi crítico literário, foi editor de revistas. Ele foi também crítico artístico. Foi um grande estudioso das ciências naturais. Tanto é que uma das obras que ele mais considera relevantes da própria vida é a teoria das cores, onde ele tenta demonstrar os erros de Newton e refutar isso e construir novos conhecimentos na área da ciência ótica e da física, etc. Além desse livro, quem nunca ouviu falar, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Do Goethe. Vou até trazer uma citação aqui para vocês disso depois, e do Fausto também, né? Quem nunca ouviu falar do Fausto, né? Esse livro aqui é Construir a Cultura Ocidental. Eu já trouxe até um outro livro para vocês baseado no mito fáustico, ali o Dr. Fausto, do Thomas Mann, né? Que a história sai principalmente desse livro aqui. Claro, o Fausto já fez parte, fazia parte do folclore alemão, obviamente, mas quem consagrou essa história foi o Goethe. Mas tudo bem, né? Superado quem foi Goethe, o que ele fez, né? Quão importante ele foi. O que fala essa obra, né? Conversações com Goethe? Quem escreve esse livro não é o Goethe, é o Eckermann. E quem é o Eckermann? O Eckermann era um cara que cresceu numa cidade pequena, interiorana da Alemanha. E ele, apesar de grandes talentos e talentos artísticos, principalmente com desenho, pintura, futuramente na tentativa de pintura, ele teve uma vida muito restrita. Ele era um camponês, ele não teve acesso à cultura, acesso à educação, diferente do Goethe, que já cresceu numa família abastada e teve acesso a essas coisas desde cedo e pôde se desenvolver. Não, o Eckermann não. Mas ele teve a oportunidade de trabalhar dentro de repartições públicas, etc. Foi crescendo em conhecimento, crescendo em alguma posição social. E o que ele faz? Ele escreve um livro de críticas, de contribuições à poesia com base nas obras de Goethe. E ele manda isso para o Goethe e ele responde, né? Então o que ele decide fazer? Ele pega, larga tudo e vai para Weimar, que é a cidade onde o Goethe reside. Lá ele é recebido na casa do Goethe e eles começam a travar relações de amizade, até que Goethe convida ele para residir ali em Weimar e oferece uma profissional, oferece uma função de professor de inglês ali para ele. Se não me engano, de um rapaz que fazia parte da corte, né? Então o Eckermann consegue sustentar lá. Mais tarde, o Eckermann vira editor das obras de Goethe. Ele começa a auxiliar ele na construção dos seus trabalhos, na construção não, na compilação, na seleção, na edição dos seus trabalhos, né? E o Eckermann foi tão relevante na vida de Goethe que ele diz aqui nesse livro que se não fosse o Eckermann, ele não teria terminado a segunda parte do Fausto, porque o Eckermann foi o maior responsável por incentivar essa escrita nele. Olha que legal.
Mas o que acontece então? O Eckermann ele pega e começa a anotar essas conversas que ele tem com o Goethe, porque o cara era simplesmente, ele estava lá nos últimos 10 anos de vida, já dos 72 para os 82, e ele já tinha muita coisa acumulada. Então toda a conversa que eles tinham era uma conversa relevante. Toda a conversa, não parece que não existe futilidade na vida desse cara. Tudo é voltado para essa produção artística, para essa produção literária, para a cultura, para o conhecimento. Então toda a conversinha nesse livro tem um ponto a ser aproveitado, entende? The Eckermann ele pega tudo isso e ele escreve. Ele tem um diário também. E ele escreve esse livro em 3 partes, né? As 2 primeiras foram publicadas logo após a morte do Goethe, com autorização dele em vida. Ele revisou a obra e tal. E a outra foi publicada anos mais tarde. E esse livro é tão interessante que Nietzsche define esse livro como o melhor livro já escrito em língua alemã. Então, pense na relevância e na magnitude desse livro. É interessante também no sentido em que a gente consegue vislumbrar, assim, como é que é a vida dessas pessoas tão cultas, tão geniais, tão grandes, a convivência delas. E também a própria vida na corte, né, que ele tinha. Esse livro traz um pouco dessa vivência, né? São tantas citações interessantes, tantas situações também interessantes, que fica até difícil escolher alguma coisa para falar. Mas aqui eles tratam desde ornitologia, a construção de arco e flechas, até crítica a autores da época deles, a movimentos políticos, a movimentos literários. Para quem sonha em ser poeta, isso aqui é um prato cheio, entendeu? Porque ele trata muito sobre a poesia aqui, sobre a produção poética, sobre a produção artística, sobre a produção literária, sobre a produção teatral, sobre o processo de desenvolvimento de si, sobre a convivência com os outros, etc, 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 etc. Aqui tem um aproveitamento realmente dessas conversas, dessa convivência com esse cara. Então, é um livro assim, um catatal, 720 páginas, e é um tanto quanto demorado para ler. Mas é de um enriquecimento cultural realmente muito, muito válido. E o Goethe, ele não ficou... Ele produziu muita coisa, né? Produziu muita coisa, ó. Trouxe aqui para vocês O Sofrimento do Jovem Werther. Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar sobre esse livro, né? Que é um livro que inaugura o romantismo ali na Alemanha, né? E o que é interessante, a gente descobre aqui nesse livro, por exemplo, que o Goethe só leu o Werther depois de pronto uma vez. Por quê? Porque ele diz que isso trazia muitas dores para ele, porque ele revivencia as experiências dessa época. É quase como uma autobiografia esse livro, né? Ele conta, de certa forma, o que ele mesmo passou. E aqui tem muitas passagens interessantes, é um romance epistolar. Isso daqui são cartas que o Werther manda para o amigo dele. Ele nunca, não, aqui não tem as respostas das cartas, é uma descrição unilateral dos acontecimentos. E realmente, o que é interessante de perceber nesse livro é essa inauguração do romantismo e do sofrimento por meio do amor, de experienciar a vida por meio do amor como significado da vida, né? Eu trouxe até... Marquei a página errada. Ferrou porque eu perdi agora. Aqui. Olha que interessante, uma passagem do livro para vocês. Da sociedade, o homem que se conduz segundo as regras dela nunca produzirá nada de mau gosto ou de ruim, assim como aquele que se deixa moldar pelas leis e pelas convenções sociais nunca será um vizinho suportável, nem um malfeitor notável. Mas, em compensação, diga o que disserem. Toda regra aniquila o verdadeiro sentimento e a verdadeira expressão da natureza, né? Então, esse tornar-se comum, tornar-se médio, tornar-se sociável, medíocre de certa forma, adequado à sociedade e à cultura, pode aniquilar a expressão da natureza de um homem, é isso que ele diz, né? Nesse livro aqui, ele fala muito sobre esse desenvolvimento do gênio, esse desenvolvimento da individualidade no Conversações, e ele diz que para haver esse desenvolvimento, o que tem que ter, né? Ele coloca algumas situações, por exemplo, uma grande cabeça aliada a uma grande fortuna. Mas não é só isso, você precisa de um momento adequado na sua época de vida, na sua época cultural para produzir essas grandes coisas. Mas o maior de tudo é o desenvolvimento das suas próprias potencialidades, o aumento da sua individualidade, daquilo que você nasceu para fazer.
Ele falou assim, se eu tivesse focado no que eu já sou apto, no que o meu gênio já permite, desde pequeno eu teria feito mais coisas, teria produzido mais, se eu tivesse dispersado menos o meu talento. Olha que legal uma citação desse livro. Eu jamais teria vindo a conhecer a baixeza dos homens e quão pouco eles verdadeiramente se importam com objetivos elevados, disse ele, se não tivesse me aproximado deles através de meus experimentos em ciências naturais. Então pude ver que, para a maioria, a ciência só tem algum significado na medida em que podem viver dela, e que alguns chegam mesmo a idolatrar o erro quando podem retirar dele a sua subsistência. Eu acho que isso é quase uma crítica aqui ao Newton, hein? Na literatura não é diferente. Também nesse campo, os objetivos elevados, um verdadeiro sentido para o que é verdadeiro e útil, e para sua propagação são fenômenos muito raros. Um protege e apoia o outro porque quer também ser protegido e apoiado por ele. Aquilo que é verdadeiramente grande lhes é repulsivo, e bem que gostariam de removê-lo do mundo para poderem adquirir eles próprios alguma importância. Assim é a massa, e alguns talentos isolados não são muito melhores. Ou seja, ele faz uma crítica ao cientista, ao pensador, ao literato, como a maioria dessas pessoas estão só focadas na própria subsistência e não no conhecimento e na produção cultural em si. E daí ele diz assim, quando alguém cai em erro, o que eles fazem? Defendem isso com a própria vida, porque eles construíram a sua vida sobre um erro. Aqui ele deu uma cutucada no Newton, porque ele vai tentar refutar a teoria, né, newtoniana e tal, essa persistência no erro durante a vida, etc. E olha só, esse livro aqui é o creme do creme. Fausto. Goethe demorou 30 anos para escrever esse livro. Eu quero trazer um vídeo para vocês só sobre ele, mas isso aqui ele tenta abarcar a complexidade da existência por meio dessa obra. E o que é a mensagem central do livro, né? O que Goethe tenta passar aqui? Eu quero só mostrar para vocês a relevância da produção desse cara e o porquê a gente deve ler esse livro aqui, Conversações com Goethe. Mas no Fausto, o que a gente tem? Tem a história de um gênio, como eu contei para vocês, que está insatisfeito com a própria situação e com a própria vida. Olha lá, essa insatisfação está plasmada, por exemplo, aqui nessa passagem. Para brincar somente, muito velho sou, para não desejar, muito moço ainda. Em que me pode contentar o mundo? Priva-te, eis a lenda eterna, que aos ouvidos de todos triste soa, que toda a nossa vida com voz rufenha cada hora repete. Com a aurora horrorizado acordo, amargo pranto sobre o dia derramo, que em meu curso nenhum desejo poderá fartar-me. Olha lá, que em meu curso ele derrama o pranto, porque no curso dele nenhum desejo pode fartar, não pode satisfazer. Nenhum sequer, que é o pressentimento de futuro, prazer turva, invejoso. E até o criar de ativamente há de se transformar a vida com as misérias. Quando à noite no leito vou lançar-me, novo sofrer me punge, não me é dado tranquilo repousar. Sonhos tremendos, atarrando-me, o sonho me angustiam. A divindade que meu peito habita, de meu ver, ser agitar pode o mais fundo. As minhas forças todas dominando, do mundo externo nada mover pode. É-me assim credulíssima existência. Crudelíssima, perdão, a existência. A vida um peso, a morte suspirada. O que ele fala aqui? Olha, por mais que, desse gênio, né? Por mais que eu conheça, por mais que eu tenha, por mais que eu faça, a vida é uma eterna insatisfação. À noite eu me deito na cama e eu sofro. Meu peito dói, meu peito arde. Porque eu quero mais. Então, nesse livro está plasmado, tá sendo tratado desse movimento de constante insatisfação humana. O que pode trazer significado para o homem, né? O que pode preencher essa vida? Onde está o propósito da vida? É isso que ele quer descrever. Olha que grandeza dessa obra que ele tenta abarcar. E não é da cabeça de qualquer pessoa que tem essa descrição, é da cabeça do Goethe, desse puta gênio. Então ele vai descrever. O Fausto é um cara insatisfeito, um cara que, apesar de todo o conhecimento de mundo, ele quer mais, e mais, e mais. E o que acontece? Ele faz um pacto com o Mefistófeles, que é a figura do diabo, para ele ter tudo o que ele quer. Então será que essa satisfação constante dos desejos, ele encontra significado no final do livro?
Muito interessante. Então, essas conversações com Goethe aqui, a gente vai poder conhecer um pouco mais da vida, da obra e da produção desse gênio, desse representante da cultura alemã, gente. Como eu disse aqui, a gente vai poder ver muita coisa, até sobre dicas de convivência com os outros. Ele fala sobre isso, ele fala sobre tudo e mais um pouco. Então, é uma obra que dá para você experimentar um pouco, né, do que é a vivência dessas grandes pessoas cultas e até mesmo da corte, além dos infindáveis conselhos. Então, eu realmente recomendo para vocês esse livro aqui, mas não só esse. Eu recomendo muito Os Sofrimentos do Jovem Werther. Dizem que esse livro aqui gerou uma série de suicídios na Alemanha, porque muitas pessoas se identificaram com o sofrimento do Werther, né? O que acontece? Ele se apaixona por uma mulher casada, ele não pode realizar o desejo dele de ter ela. Esse é o grande problema do livro. E o Fausto, então, gente, o Fausto, nem se fala, esse aqui tem que sair um vídeo, se merece um vídeo, porque esse livro aqui é um dos melhores que eu já li, é um dos melhores que vocês também vão ler na vida de vocês, porque a complexidade dessa obra, a grandeza, tanto cultural, quanto de visão existencial, quanto do tratar sobre a natureza do homem, é abissal, abissal. Até mais, pessoal.